Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia do canal da Let's e no vídeo de hoje eu estou com uma convidada e falaremos de redes sociais. Tum, 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 tum. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui a Polly do canal A Tal da Anato com a Polly. Vou deixar aqui o link para vocês se inscreverem no canal dela também. E nós iremos falar sobre organização de redes sociais, sobre um pouquinho de como que a gente faz para organizar as nossas redes. Então, se apresente, Polly. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Polly, como a Leti me apresentou, sou do canal A Tal da Anato, onde eu abordo assuntos de anatomia, organização, produtividade e todos esses assuntos relacionados ao meio acadêmico e até mesmo ao meio pessoal quando se trata de produtividade e organização. E Polly, por que você acha que eu te chamei para gravar esse vídeo? Porque eu tô começando a organizar melhor o meu Instagram. A Poliana, ela tem postado bastante no Instagram também e no YouTube, a gente vai falar um pouco dos dois. E ela tá conseguindo realmente fazer com que sempre tenha uma postagem, uma relevância de postagem no seu Instagram. Ontem ela fez 3 postagens. Contei quais foram as postagens que você fez ontem. Eu fiz uma postagem no feed sobre resumo de qualidade. Fiz uma postagem no IGTV com uma make que uma maquiadora aqui de Ouro Branco fez, que a gente filmou todo o processo. E postei um Reels falando sobre como colocar espaços na legenda do Instagram. Então ela fez 3 postagens ontem, além também dos stories, que a Polly tá sempre ali o dia inteiro postando, atualizando as pessoas do perfil dela sobre o que ela tá fazendo no dia a dia da sua vida, né? Então, Polly, hoje eu queria falar então desse assunto porque eu acho que muitas pessoas têm problemas em criação de conteúdo para o Instagram, também para o YouTube, e também a falta de organização faz com que não flui da maneira que a gente espera. Porque as redes sociais hoje limitam muitas pessoas a postarem sempre, porque senão elas não entregam o nosso conteúdo. E como que você faz essa separação? Igual no Instagram, a gente tem os stories, o feed, o Reels, o IGTV e Os stories. E os stories. Como que você faz para separar qual conteúdo você deve então enviar para cada uma dessas abas do Instagram? Então, em relação ao tipo de conteúdo, depende muito do nicho. No meu caso, eu tento levar para o Reels sempre dicas rápidas, coisas que vão fazer você lembrar de um certo conteúdo. Então, eu ainda tenho poucos conteúdos no Reels, mas estou tentando sempre postar. Vai ser mais com dicas rápidas, sabe? Que eu posso fazer de uma forma mais dinâmica. E o IGTV? O IGTV são vídeos um pouco mais longos, maiores que 1 minuto, que geralmente eu tenho algum conteúdo para passar mais resumido. Porque no YouTube eu posto um conteúdo mais amplo sobre um determinado assunto. No IGTV eu coloco uma parte do assunto e não o assunto completo. E o feed? E o feed eu coloco conteúdos que variam, né? Produtividade, organização, anatomia, às vezes algum meme. Isso tem sido meio raro, sabe? Mas eu geralmente coloco esses tipos de conteúdo. Mas que são conteúdos que as pessoas podem salvar para consultar depois. A gente tem que sempre pensar em alguma coisa que o nosso público vai querer salvar para ter uma consulta depois, aquilo que vai ser importante para ele de saber. E os stories? Os stories, eles geralmente funcionam mais como a gente fala storytelling, né? Que é quando você conta uma história mesmo. Então eu anuncio vídeos novos, né? Que eu postei, alguma publicação nova, falo de algum sorteio, alguma divulgação. Geralmente eu não coloco muito conteúdo nos stories, talvez eu até pense às vezes em colocar alguns conteúdos rápidos, mas geralmente eu reposto, né? Do meu feed, do meu Reels, pros stories. Então eu acho que os stories são uma coisa mais dinâmica, assim, do dia a dia e algumas dicas. E também reposto tudo que as pessoas me marcam, né? E isso é muita produção também, né? Os stories é bem fluido em relação a isso. Em relação, assim, independente do feed da pessoa, aonde você pega as suas inspirações para a produção de conteúdo? Então, em relação a
A anatomia em si é realmente de livros, de conteúdos mesmo que eu aprendi, sabe? Que eu tento achar uma forma diferente de passar esse conteúdo. Em relação ao conteúdo de organização e produtividade, o interessante é você seguir pessoas que têm a ver com o seu nicho e tentar se inspirar. Inspirar não é copiar, sabe? É você tirar uma ideia dali e montar a sua ideia com base em diferentes publicações e até mesmo estudar. Porque, por exemplo, eu fiz um e-book, vou até falar do e-book, de melhore seus estudos. Então isso tem a ver com técnicas de estudo, produtividade. E eu falo um pouco de organização também nesse e-book. E o que eu fiz? Eu pesquisei mesmo artigos, coisas que tinham relacionadas ao meu conteúdo para poder escrever esse e-book. E por meio dele eu pego pequenas partes para fazer alguns posts dele. Então você vai pegando um pouquinho de cada. Mas bem básico, porque como o e-book é um conteúdo pago, né? Então não justifica eu pegar sempre do e-book, senão a pessoa vai falar, vou acompanhar ela e vou ter o e-book inteiro sem comprar. Não é assim. Senão ia ser uma enganação, né? Isso. Já aconteceu comigo de eu comprar um e-book, a pessoa falar que eu ia conseguir tal, sei lá, né? Mas Só que tudo que a pessoa me falou no e-book, ela já tinha me falado antes de eu comprar o e-book. Então não foi nada novo que a pessoa me deu, entendeu? Aí eu devolvi mesmo, porque a Hotmart dá essa possibilidade do comprador devolver, não querer mais pagar o conteúdo. Então é isso, a pessoa tem que trazer uma coisa que ela ainda não ofereceu em outra rede ou de alguma outra maneira, senão fica um conteúdo repetitivo que a pessoa já sabe, né? Justamente. E às vezes você pegar uma partezinha do seu para disponibilizar é uma forma de você mostrar para o seu público o que tem naquele documento, entendeu? Que ele vai ter aquilo de forma muito mais aprofundada. Então também é uma forma de você conseguir captar mais clientes. E como que você faz essa organização de todos os posts do Instagram? Então, olha, eu tenho um caderninho onde eu anoto todas as minhas ideias. Então toda vez que eu vou fazer algum post novo, eu vou nesse caderninho e vejo o que eu vou fazer hoje. Geralmente eu tento não colocar, por exemplo, 2 conteúdos de anatomia juntos. Eu tento mesclar anatomia, organização, para não ficar muita coisa igual, repetida, né? Então eu sempre tento estar mesclando. E eu tô fazendo o meu feed agora de 3 cores, laranja, rosa e branco. Então, por exemplo, se eu coloquei uma publicação laranja ou rosa, eu sempre vou colocar uma branca depois. Então eu nunca vou deixar 2 cores fortes uma do lado da outra. Então eu vou fazendo esse mosaico para poder organizar melhor o meu feed. Então em relação ao conteúdo eu tenho esses caderninhos que eu coloco as minhas ideias. Na verdade não é nem caderno, é um aplicativo. É o Google Keep. Aí eu coloco minhas ideias tanto para o YouTube, quanto para a IGTV, quanto para o feed. Para eu poder sempre, quando eu não tiver ideia, eu pegar desse aplicativo. Então é dessa forma. E com relação ao design é justamente isso que eu falei das cores. E o serviço de automação do Instagram para as publicações, o que você usa? Então, o Facebook, ele tem uma parte dele que é o Facebook Creator Studio. Nesse Facebook você consegue programar ou publicar no Facebook por ele, mas você também consegue fazer isso no Instagram. É só você vincular o seu Facebook com o seu Instagram, que aí você vai conseguir publicar dessa forma. E você consegue programar todas as publicações. Como o Instagram e o Facebook são do mesmo dono, vamos dizer assim, do Zuckerberg, o Instagram ele não penaliza você por fazer essa programação. Porque geralmente se você faz programação por outros aplicativos que não são vinculados ao Instagram em si, o Instagram ele libera menos o seu conteúdo, mostra menos o seu conteúdo para as outras pessoas. Então o ideal é que você use a plataforma própria do Instagram, que é o Facebook Creator Studio. Essa produção de conteúdo para o Instagram eu acho assim muito difícil. Por quê? Porque um conteúdo do Reels pode ser um conteúdo do IGTV, que pode ser um conteúdo do feed, igual em relação ao meu nicho, maquiagem. Eu Posso te interromper? O que é legal? Se você fez uma publicação para o feed hoje e ela deu um ibope bacana, daqui a um mês você reproduz essa publicação para uma outra ferramenta do Instagram, entendeu? Então vai ser diferente
diferentes formas de você passar o mesmo conteúdo, que vai atingir então diferentes pessoas. Além do Google Keep, você usa algum outro aplicativo de organização? Como que você faz? Então, o Google Keep eu uso para fazer os meus brainstorms, né? Que é colocar todas as minhas ideias. Para organização, né, agora eu não estou usando tanto, eu uso mais quando eu estou na faculdade e tudo. Mas eu uso o Todoist, que é um aplicativo que você consegue colocar por dia e horário todas as suas tarefas. Então você consegue ter uma visão semanal das suas tarefas. É ideal para você fazer esse planejamento semanal. Aplicativos de tarefas como o Google Task você pode usar para você fazer a sua lista de tarefas diárias. Então você vai fazer a lista de tarefas diária baseada na lista de tarefas semanal. Entendeu? Para você ir marcando todos os dias o que você já concluiu. E como que você faz essa junção de produção de conteúdo para o YouTube, para o Instagram? Você usa mais alguma rede social? Não. Tudo que eu publico no Instagram, automaticamente eu coloco na página do meu Facebook, mas ela não mexo tanto, sabe? E para o YouTube? Como que você faz para mudar esse conteúdo para o YouTube? Então, pro YouTube eu tento seguir um cronograma mesmo, sabe? Que nem agora eu comecei a fazer uma série de vídeos sobre membro superior. Então eu vou tentar falar minuciosamente tudo sobre membro superior, só que em vídeos curtos, com uma informação mais rápida para a pessoa não ficar também enjoada de assistir, né? Então aí eu vou tentar fazer dessa forma. Eu tô começando a melhorar minha organização com relação ao YouTube agora, porque antes eu tava começando ainda, tava pegando o jeito das coisas. E agora eu tô fazendo dessa forma que eu tô achando bem legal. Então depois que eu terminar o membro superior, eu vou pro membro inferior, depois tronco, pescoço, cabeça. Agora uma dica para quem está nos assistindo, até pra gente, como driblar o algoritmo do Instagram. Então, é que nem em relação às postagens, sempre tá postando em horários diferentes. Em relação ao conteúdo, para você não perder em relação à entrega do seu conteúdo, você não deve excluir e modificar a legenda depois de postar. Postar stories sempre também, né? Porque quando você fica um momento, até eu mesma, sem postar os stories, realmente sempre o Instagram para de entregar para as pessoas, as suas visualizações diminuem muito. E também a utilização das hashtags relacionadas ao seu nicho, né? Porque o Instagram é um robô. O robô, ele tá vendo que você tá falando sobre essas hashtags são, por exemplo, de maquiagem, de cabelo. Então ele vai entregar o seu conteúdo para essas pessoas que procuram esse tipo de nicho. Mas se do nada você totalmente mudar aleatoriamente essas hashtags, ele vai ficar confuso. E aí ele vai começar a mudar totalmente o foco das suas publicações. Então, por exemplo, eu posto na minha hoje, maquiagem, rua e postando nananã. Na minha postagem amanhã eu coloco Neymar, futebol, Flamengo. Aí o Instagram vai falar assim, nossa, a Letícia gosta de futebol, eu vou entregar o conteúdo dela para as pessoas que gostam de futebol. Mas quem são o maior público do futebol? São homens, eles são mais interessados nisso de futebol, tananã, gostam de memes, coisa engraçada, não sei. E meu Instagram não tem nada de memes, não tem nada de futebol. Então a pessoa simplesmente vai entrar no meu conteúdo e não vai ligar para ele. Então você não vai ter uma entrega adequada. Então acho que muita gente tem que ter cuidado com isso também, com a utilização das hashtags. Porque a gente às vezes tem a ambição do crescimento, né? De querer crescer rápido e acaba indo por vias mais fáceis. Porém, tem sempre um lado ruim nesse caso, por exemplo, que eu citei aqui do futebol. Se o Instagram começar a entregar meu conteúdo para pessoas que gostam de futebol, eu vou ter um down nas minhas visualizações. As pessoas e no seu engajamento, que é muito mais importante o engajamento do que o número de seguidores. Não adianta ter 10 mil seguidores se só 200 vão interagir com suas publicações, né? E o que a Leti falou é muito importante porque isso foca a nossa atenção em ter um nicho específico. Porque se você aborda assuntos muito diversos, o seu Instagram ele realmente fica confuso. Então você tem que definir o seu tema, aquilo que você tem facilidade para falar ou gosta. Então é isso que você tem que definir antes de começar a produzir conteúdo. Engajamento.
Como que a gente, você sabe como que a gente mede, como é o engajamento do nosso perfil, como que a gente consegue ver se o nosso engajamento está bom, como que é feita essa métrica? Então, tem uma análise no Instagram que ela mostra quantas pessoas visualizaram a sua publicação e quantas pessoas realmente engajaram. Então, por aí dá para você ter uma ideia do quanto seu conteúdo foi entregue e do quanto as pessoas se interessaram por ele. Tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão do engajamento. Igual você falou que números não dizem nada em relação ao que a pessoa realmente vai entregar. Igual nós somos produtoras de conteúdo e a gente procura parcerias, procura realmente pessoas que acreditam no nosso trabalho, na nossa produção de conteúdo, mas a gente tem que dar sempre um retorno também para as pessoas. Né? Então não adianta eu e a Polly ter 10 mil seguidores no Instagram e uma pessoa apenas ou nenhuma segue as nossas dicas, não acha as nossas dicas válidas, porque são 10 mil pessoas fantasmas, né? Então, às vezes, uma produtora de conteúdo com 1000 seguidores tem um engajamento muito melhor e mais rentável do que uma pessoa de 10 mil seguidores. Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça de preocupação de números, né? Isso no Instagram não delimita o quão potente, qual o seu potencial do seu perfil. E por isso eu digo, não compre seguidores, conquiste seguidores. Com certeza, porque senão isso acaba com o engajamento, o Instagram não entrega nada. Então, quando vocês forem pensar em Instagram, a nossa dica que é zero automação paga, fora dos vínculos do Mark Zuckerberg. Então, não faça isso. E também aquelas coisas de seguir de volta. Então, assim, eu creio que você que está assistindo, e até eu também, não sei se a Polly já fez alguma dessas manobras que acaba que a gente quer acelerar, assim, mas pra gente driblar isso e voltar ao que era antes é muito difícil. Né? Bastante. Uma época, um ano atrás, mais ou menos, eu nem produzia conteúdo, mas eu sempre sonhava com um seguidor, né? Então eu ia na foto de famoso lá e troco likes. Isso é péssimo. Agora que eu comecei a produzir conteúdo, que eu comecei a produzir já estudando um pouco sobre essa produção, eu já nem tentei isso mais. Eu já tento realmente produzir conteúdo de qualidade, porque as pessoas vão gostar pela qualidade. Não, eu também eu acho que desde o início do Instagram, que a gente tem essa sede para quem gosta, né, de crescer, de ter seguidor. Então, se vocês forem olhar minhas fotos antigas, ela tem muito like, tem muito... Eu acho que hoje não é tão perceptível isso para quem vê, porque eu usava muito hashtag de SDV, que é sigo de volta, follower for follow. E algumas dessas hashtags são banidas, né? Então, se você usa, acabou para sua postagem. Então, eu usei há muito tempo atrás também, e antes o Instagram ainda mostrava assim para as outras pessoas, para os seus seguidores, o que você curtia e às vezes até o que você comentava. Aí já aconteceu uma vez de uma pessoa veio de falar, você tá fazendo isso e tal. Porque a gente tem essa sede de crescimento, né? Então é muito difícil. Então, às vezes a gente procura maneiras fáceis, mas que não são boas para o nosso engajamento, não são boas.